Olá, meus amigos, tudo bem por aí? Estamos chegando, Visão Geral no ar. Visão Geral, uma visão diferente no seu dia a dia, sempre com entrevistados interessantes, personalidades importantes, falando de assuntos de interesse geral. Centralize sua força para lutar e utilize a fé para vencer. Se der errado, refaça. Se bagunçar, se quebrar, arrume. E se tudo acabar, recomece, não desista. Pois todas as conquistas começam com o simples ato de acreditar que elas são possíveis. Somente os que ousam errar muito podem realizar muito. Vamos falar de comida hoje? Não sei se vamos falar muito de comida, vamos falar de gastronomia, não vamos falar de ser chefe de cozinha. Ei, Mauro Mazon, tudo bem? Tudo bom, Alberto? Tudo Que jóia? prazer recebê-lo aqui, hein? Prazer é meu. Que coisa, hein? Olha como o tempo passa, eu tenho mais afinidade com seu pai do que com você, hein, rapaz? Maurinho Adorno, um homem muito ligado à imprensa, né? Um homem que teve jornais, um homem que deu oportunidade a muita gente para se realizar dentro do jornalismo. Dentre eles, Walter Abruçês, né? Sim, o Walter. Querido Walter, que mora no céu hoje. Eu brincava na redação, quando o Walter Verdade? era chefe de redação, editor-chefe. Tô vendo mesmo, você não tem nada branquinho, nem na barba, nem no cabelo. Não, mas né? tá um pouco rareando aqui, né? Não tem tem branco, branco, mas não não tem tem. muito, é aquele jeito, né? Mauro Mazon. Interessante que o seu Mazon é com S e você é de Mojimirim, da família Mazon, que sempre Sim. se escreveu com Z. Por quê? Sim, é que no processo de tirar a cidadania italiana, antigamente você precisava fazer o ipsis literis, então tinha que ser Perfeito. igual o italiano. Alguns entendi. anos atrás, esse processo mudou. Provou-se que você tinha o nome e erraram a grafia quando os italianos chegaram. E meu bisavô Perfeito. era com S. Olha só, então se eu for tirar uma cidadania libanesa, porque eu também tenho italiano, o meu sangue é italiano e libanês. Mas eu não trago no nome o italiano, que seria o veneroso da família o Eliseu também, da família da minha mãe. No caso do árabe, o meu nome Iralaia, no original era Khairala. Então eles iriam mudar se tivesse que fazer assim. Hoje não mais. Antigamente. Nos anos 90, quando a gente fez o processo, precisava mudar. Hoje não precisa mais. Falar em árabe, a comida árabe é uma delícia, né? Uma delícia. Shish barak. Eu tive duas namoradas de origem libanesa. O almoço na casa das avós delas de domingo eram fenomenais. Era muito bom. Mijadra, muito bom. Adoro. Tabule, uma coalhada bem feita. Se falava muito na minha casa, tipile. Tipile eu não conheço. Não, mas é o tabule. É? Mas se falava muito em casa tipile. Mas aquele Homs terrine. O Homs, coisa é uma maravilhosa, né? Muito bom. Mauro Mazon, chefe de cozinha e um dos proprietários do Benedito Restaurante em Campinas. Aliás, eu já fui, uma delícia, hein? Parabéns. Obrigado. Bom, nós conterrâneos, então, somos gente boa. Aliás, o mojimirinho sempre é gente boa, né? Eu gosto muito. Você nasceu em Mojimirim mesmo? Eu nasci por um acidente em São Paulo. Minha mãe foi fazer um exame e eu acabei nascendo em São Paulo. Mas por que está colocado aqui que você nasceu Mas eu sou registrado em Mojimirim. Então... Eu cresci em Mojimirim, minha infância, minha vida, até os 19 anos, 100% em Mojimirim. Você é mojimiriano, então? Mojimiriano, nascido em São Paulo. E você mora onde hoje, Campinas? Moro em Campinas, já faz uns 5 anos. Muito bem. Você ficou em Mogi até que idade? Até os 18 anos, até a faculdade. Eu também fiquei em Mogi até um pouco, até acho que 16, 17 anos eu fiquei em Mogi. Monsenhor Nora, estudou lá, não? Eu fiz um ano do colegial no Monsenhor Nora, eu fiz o terceiro colegial no Monsenhor Nora. Eu fazia cursinho em Campinas e Monsenhor Nora à noite. Muito bem, eu também fazia. Eu fazia cursinho em Campinas e também em Monsenhor Nora à noite. Que legal, hein? E você, essa paixão pela cozinha nasceu quando em você? Minha mãe sempre cozinhou, né? Minha mãe é a irmã mais velha de 11, né? Tem 2 homens mais velhos, mas a das mulheres era a mais velha na família. E ela sempre ajudou minha avó, lá em Mojimirim e tal. E aprendeu muito cedo e eu vi a minha mãe cozinhando sempre. E aí com uns 12, 13 anos eu comecei a me aventurar, fazer como todo mundo, um miojo. Um miojo, a gente tinha um pé de tomatinho
Aí pegava o tomatinho, jogava no miojo, começava a brincar com essas comidas prontas. Até que um dia começou a sair comida boa. Olha que diferença. Você vendo a sua mãe cozinhar, com 12 anos você resolveu cozinhar. Eu vendo a minha mãe cozinhar, com 5, 6 meses de vida eu já estava comendo. E comi. Mas eu nunca deixei de comer. Eu nunca deixei de comer também. Não tem jeito. Mas assim, você tem assim, nesse mundo, alguém que tenha lhe inspirado ou é sua mãe mesmo? Minha mãe, acho que minha mãe foi a pedra fundamental ali na coisa. Eu comecei a cozinhar muito por hobby, virou um hobby. E aí, na época que eu tinha outra profissão, era consultor de empresas, eu cozinhava todo fim de semana. Era meu passatempo, era meu desestresse. Para muita gente começa assim, né? Foi. Mauro? Você é formado em Relações Internacionais, é isso? Isso. Trabalhou nessa área por um período? Acabei não trabalhando. Não. Eu fiz relações, fiz mestrado em política e aí eu acabei trabalhando em multinacional, não na área de logística, não na área de relações internacionais. Aí você percebeu que ser chefe de cozinha dá mais dinheiro que ser político? Não. Honesto. Tô falando coisa honesta. Não sei se chefe de cozinha dá dinheiro ainda, daqui uns 2 anos eu te conto. Mas o prazer de fazer aquilo Agora, que você gosta é muito diferente. Você estudou gastronomia, tá certo? Fiz gastronomia também. Onde você fez? Eu fiz uma escola nos Estados Unidos, que chama Culinary Institute of America. Nova York? Em Nova York. Uma cidadezinha perto de Nova York, chama Hyde Park. Como é que foi essa é outro, é um choque, né? Porque a gente está acostumado, o padrão brasileiro, o americano é muito profissional em tudo que faz. Então, o americano, na aula que você tem que fazer caviar, ele põe os melhores caviar do mundo para você, para aprender. Mas, Mauro, tudo bem, eu quero que você ainda conte dessa faculdade, mas americano, eu nunca vi alguém chegar para um amigo e falar assim, vamos comer uma comida americana? Você foi aprender a fazer o quê lá? Pizza e foi fazer hambúrguer? O que você aprendeu? Não, muito pelo contrário. A minha professora de cozinha chinesa era da China, meu professor de cozinha francesa era francês, meu professor de cozinha alemã era alemão. Porque a comida americana não tem tradição mundial, tem? Não, agora a gente tem uma influência dos churrascos, aquele churrasco do pit, aquelas carnes com temperos mais adocicados, que ficam 8 horas. Essa é bem comida americana. Mas a gente também não tem comida muito brasileira. Nossa feijoada vem dos cozidos europeus. Verdade. Então a gente, como os países novos, as colônias, nossa influência é muito europeia. Mas essa escola é considerada a melhor do mundo. E por trazer todo o pessoal do mundo inteiro para ensinar lá. São 3.000 alunos numa escola de gastronomia. É muita gente, é muito grande. Tinha mais de 40 cozinhas a escola. E vocês comem lá o que vocês fazem? A gente come o que a gente faz. Você pode comer da minha cozinha ou da sua cozinha, você fica livre, mas todos os alunos e funcionários comem o que os alunos cozinham. Tá. Bom, mas aí, essa escola, aliás, ela é extremamente renomada, né? Uma das mais importantes do mundo. É a mais importante. É maior que o Cordon Bleu da França. Olha só. Ela é mais... Que deu o nome ao filé da eu França. não sei se o filé deu nome à escola ou a escola deu nome ao filé. Essa história eu não sei, mas eu vou descobrir. Mas eu não sei. É bom. Cordon Bleu é super bom. É para quem gosta, né? Porque ele é extremamente avermelhado por dentro, né? Sim, ele é meio avermelhado, ele vai presunto, vai enfarinhado e ainda depois vai com o molho, né? Dentro do frango, assim, né? Eu quero até seguir um pouquinho o roteiro aqui pra gente caminhar, mas eu tenho tanta curiosidade para saber desse mundo aí. É melhor comer a carne no churrasco, a carne vermelha ou a carne que vem mais... Sob o ponto de vista salutar? Salutar? Antigamente a gente tinha várias doenças relacionadas ao gado. A gente teve vaca louca, a gente tinha circose nos porcos. E hoje a gente não tem mais doenças, essas doenças não são mais relatadas. Então você pode comer uma carne mais ao ponto. Mais ao ponto. E tem algumas teorias que dizem que a carne muito bem passada carboniza demais e é prejudicial à saúde. Então você tem o debate defende as duas posições. Eu acho que você tem que comer a carne do jeito que você gosta. Sim, isso é fundamental. Fundamental. Eu gosto ponto menos, que seria bem vermelha a carne. Vermelha. Eu acho que tem mais sabor, você tem mais a real textura do produto, né? Minha mãe só come muito bem passado. Eu fiz um evento para gaúchos que comeram carne bem passada, não queriam carne ao ponto. Mas o debate defende os dois. Hoje você tem defesa em carne mal passada e carne bem passada. Os dois falando que as duas fazem bem, os dois falando que as duas fazem mal. Tem muita opinião. O mundo da gastronomia
Eu acredito que tem muita desinformação. Então um cara fala que é certo um dia, no outro dia o outro fala que é errado. Agora, Mas na sua opinião, qual que é a melhor cozinha? Eu acho, eu tenho um favoritismo assim por culinária francesa. Francesa. Apesar da minha formação familiar ser italiana, Sei. eu gosto muito da culinária francesa e eu acho que tem épocas. Você vai num restaurante francês 1, 2, 3 vezes, depois você decide ir num japonês, aí você gosta mais da japonês na época. Tá. Eu acho que isso muda. Eu estou num momento que eu gosto muito da culinária francesa na minha vida. E qual que é a culinária dominante no mundo? Dominante no mundo, em número? Não, de que mais se pede, que mais se consome no mundo. Eu acredito que vai ser comida chinesa e depois pizza. Bom, a chinesa, acho que a China sozinha já ganha. Já né? ganha, mas eu acho que pizza é um negócio que tem no mundo inteiro. É impressionante, mas pizza dominou o mundo. Você tem no Sudeste Asiático, você tem na Austrália, você tem na Rússia, você tem nos Estados Unidos, tem na Itália. Agora, mas eu, por exemplo, na Itália, não gostei muito da pizza. Aliás, eu gosto mais da macarronada nossa aqui do que da italiana. E a pizza mais da nossa aqui do que da italiana. Por quê? São diferentes, né? Na Itália você tem basicamente 2 tipos de pizza. O que vem uma pizza individual, que a massa é mais fina que a nossa e tem poucos coberturas, pouco recheio. E você tem aquela pizza de rua, que é um pedaço de pão alto com um pouco de molho de tomate e queijo. Você tem essas 2 vertentes. É que aqui no Brasil se adaptou, como a gente adapta tudo quando vem de fora, e a gente tem aquela carregada de cobertura, né? Eu sou fã da portuguesa, por exemplo. Eu adoro pizza portuguesa. Todo lugar que eu vou, eu peço pizza portuguesa. Mas não existe pizza portuguesa na Itália, por exemplo. Tá. Mas eu acho que essa diferença de cultura, adaptação que o brasileiro faz à comida dos outros, né? Tá. Acho que botaram mais coisa em cima, aí recharam as bordas, aí virou um monte de coisa. Agora, o Mauro, eu já fui a restaurantes muito finos, também sem citar nomes, e a gente percebe que o sabor de determinadas entradas, de determinados pratos, é muito diferenciado. Por exemplo, eu só vou dizer um prato que eu comi um camarão ao molho de goiaba, que eu achei assim, era uma entrada, era um camarão com molho de goiaba e tal, e coloca umas florzinhas assim. Aliás, restaurante fino é tudo pouquinho, né? Eles acham que a gente não tem fome. E tal, isso aí, por que esses sabores são tão sofisticados e diferentes? Que na realidade houve uma evolução na culinária, né? A partir dos anos 85, começo dos anos 90, uma vanguarda de cozinheiros começou a misturar muita coisa. Então fazer sorvete salgado, colocar muito mais doce, experimentar. Isso aconteceu muito na França e na Espanha no primeiro momento. Ferran Adrià foi o precursor da culinária molecular e aí começou a ter adeptos no mundo inteiro. Então começou a se experimentar muito. Hoje você pegar o restaurante mais famoso do Brasil, que é o Dom, do Alex Atala, ele serve uma formiga que tem gosto de capim santo e gengibre. Então a formiga, ele serve na sobremesa uma formiga, que vem da Amazônia, ele traz direto da Amazônia. Ao menos ela vem morta, né? Vem morta. Senão Mas antigamente comia-se as formigas, né? Olha aqui no só. interior, eu vi em Mojimirim isso fritava-se. Eu nunca comi. Içá, Você gosta de provar essas coisas diferentes assim? Prova. A gente fez um evento agora em novembro do ano passado, no Parque do Taquaral. E a gente fez larvas e grilos. Foi o maior interesse da população. Verdade. A aula de churrasco não foram tanto atrás da carne, mas todo mundo queria experimentar o grilo e os insetos. Eu experimento. Você já foi à China? Nunca fui à China, só à Coreia. Se você for então, você passa lá naqueles mercados, você vai experimentando de tudo. Eu comi no México. Eu já tive algumas vezes no México. Gosto muito de viajar para o México, por conta da culinária. E o povo também é especial. E sempre comi lá. Comi grilo a primeira vez, baratinha. Ai, não. Várias você coisas não era para assim. falar isso aí. Isso é verdade. Mas que história de baratinha. É que o pessoal tem uma tendência... São insetos, né? Eles não parecem as nossas. Tem as grandonas que eu sei que tem na China. Eu sei que na China tem escorpião, você compra espetinho de escorpião. Olha, falar pra você. Mas Pra não comer uma baratinha, eu comeria qualquer negócio do mundo. Meu pai do céu. Mas muito da culinária vem da necessidade do povo. Então eles tinham necessidade de comer. Muito bem, vamos voltar a falar de coisa gostosa aqui. Aliás, você trabalha, você cozinha no Benedito? Cozinho. Esse fim de semana, hoje eu não estou na cozinha,
mas hoje à noite eu vou estar na cozinha. Tá. Semana passada eu estava todos os dias na cozinha. Tem muito chefe renomado no nosso mercado brasileiro que chega a ser mais famoso que o próprio restaurante, né? Sim. Isso... É bom isso? Não sei, nunca cheguei nesse ponto ainda, mas eu acredito que sim, que a pessoa, porque cozinhar é uma parte do restaurante. Então lá no Benedito eu não consigo ficar só na cozinha, eu tenho que fazer a parte administrativa. Perfeito. E aí você tem que se vender. Então se a pessoa é tão famosa quanto ou mais o restaurante, ela acaba ajudando as vendas e a propaganda do restaurante dela. Por exemplo, vis-à-vis esses grandes chefes que estão na televisão a todo momento. Sim, isso tem que eu ia seus falar. programas. Você aqui no programa da Flor, né? Eu venho aqui algumas vezes, já estive aqui algumas vezes. Então, muito divertido, gosto bastante. Você precisa, vou falar com a Flor para você voltar, que agora a cozinha da Flor está muito Ela deu uma reformada, né? bonita, Eu vi aqui, né? tá tudo, o estúdio está tá muito mais bonito. bonita e tal. E esses canais especializados que passam a todo momento e tal, você acompanha e você... Hoje não dá tempo. Não. Hoje eu não tenho tempo. Mas antes de me abrir o restaurante, antes de abrir o Benedito, eu assistia muito. Hoje eu não consigo mais. E eu já via há muito tempo. Por ter morado nos Estados Unidos, eu via antes de virar a febre que virou no Brasil. Perfeito. Hoje eu já não consigo mais ter tempo hábil para assistir, assim. Você experimenta uma comida e você diz o que tem aquela comida? Olha, aqui tem páprica, aqui tem isso aqui, tem aqui... Bastante. A maior parte a gente consegue acertar, sim. Mas isso não tem nenhum dom, isso é prática, isso é que nem andar de bicicleta. Cada vez que você vai praticando, você vai melhorando um pouquinho e tal. Não tem nenhum segredo nisso, é só experimentar muitas comidas. E quando a televisão, a internet divulga a todo momento essas receitas e tal, isso de certa forma é uma valorização muito grande do gourmet, digamos assim, né, do chefe? Sim, a gente tem um movimento muito grande hoje de gourmetização, né? Então, você pensar hoje, muitos apartamentos, o prédio vem com uma área gourmet. Isso é bom, porque a pessoa acaba cozinhando mais. Sim. Aí quando você cozinha mais, você come mais saudável, tá? Do que você comer na rua. E por outro lado, o pessoal deixa de sair um pouco, porque ele acaba cozinhando mais em casa. Então ele aprende na televisão, ele vai fazer na minha casa isso para os meus convidados. Sim. Então você tem algumas vertentes aí que o pessoal está ficando mais em casa, né? As donas de casa preferem comer em restaurantes, viu? Você pode ter certeza. Dia das Mães é lotado o restaurante, nenhuma mãe cozinha, né? Exatamente, é o presente que você tem que dar para a mamãe, tá certo? Não deixar ela cozinhar nesse dia. Exatamente. É, por aí. Bom, vamos fazer um intervalo rapidinho, gente? Dá tempo ainda da gente terminar a refeição, depois pegar uma sobremesa aqui com o Mauro Mazon, que é chefe de cozinha, tá? Guarde instante só. Mauro Mazon, da família Mazon, filho de Maurinho Adorno. E tempo bom de Mogi Mirim, viu? Tenho saudade, viu, Mauro? Tenho saudade mesmo. Ô, Mauro, comida no Brasil é caro? Eu acho que não. Acho que tem lugares mais baratos, tem lugares mais caros, mas eu não acho tão caro comida no Brasil. Você não acha que não? Eu acho que não. O que eu penso da comida é o seguinte, às vezes você compra, por exemplo, um terno, sei lá, um terno você paga R$1.000. Você usa esse terno anos a fio. Sim. Agora, R$1.000 leva a família para jantar, tal, 2 vezes, assim, 3 vezes, também acabou, né? Porque o problema às vezes uma vez, né? Às vezes uma vez. A comida é uma necessidade diária, né? Tem esse detalhe. Por isso que ela não se torna assim tão barato. E nós comemos bem, nós brasileiros comemos bem? A gente comia, a gente está começando a comer um pouco, está piorando um pouco essa qualidade, por conta de fast food. Por conta de comidas que não são tão saudáveis. Mas a nossa comida básica, que é o arroz, feijão e algum legume, alguma verdura e uma proteína, seja carne, seja ovo frito, é muito bem balanceado. Mas existem já pesquisas, esse ano saiu IBGE, até vi numa dessas emissoras aí, numa reportagem, o brasileiro está comendo mais. O tamanho do PF aumentou no Brasil. Tá. Então você come mais e aí você começa a ter problemas de obesidade. Mas a nossa comida diária, nosso arroz com feijão é muito saudável. A combinação entre arroz e feijão alguma coisa é muito saudável. E fala para mim, por que é que você pega, vamos lá, 4, 5 pessoas e fala, cada uma vai fazer o arroz e feijão.
Você dá os mesmos ingredientes e não fica nenhum igual. Aí a gente chama de técnica, né? Aí a pessoa tem que usar a mesma técnica, como num restaurante, por exemplo, a gente tem que fazer sempre a mesma coisa. Senão um dia você vai lá, tem um sabor, outro dia tem outro. E as pessoas têm tendência, a gente chama isso de mão. A mão da minha avó era boa para fazer isso, a mão exatamente. da minha mãe. Mas aí é o jeito, a pessoa não segue as instruções e às vezes ela fica um pouco a mais no fogo, um pouco a menos, refoga um pouco mais o alho, um pouco menos a cebola, e aí você acaba fazendo isso. Mas o que não pode acontecer num restaurante, mas sempre acontece em casa, né? Normalmente. Você, por exemplo, você coloca alho no arroz? Eu coloco. Eu faço de vários jeitos arroz. Tá. Arroz tem jeito de fazer como se fosse macarrão. Eu já fiz aqui no programa da Flor, você põe a água fervendo bastante, e aí você joga o arroz, ele fica balançando dentro da água, depois você escorre e ele fica soltinho, por exemplo. Olha que legal. Você faz como se fosse macarrão. Dá pra você fazer arroz no forno, em vez de você ficar com a panela em cima, você termina, ele vai no forno, ele seca dentro do forno, porque o calor vai por todos os lados. E aí dá pra você colocar manteiga e tal, mas tradicionalmente eu coloco alho e cebola. Eu gosto de alho e cebola. Vocês vão fazer 3 anos. Já? O Benedito vai fazer 3 anos? 3 anos. Em março. Olha só, o que vocês estão preparando aí para aniversário? A gente vai estar bolando um evento aí, um evento um pouco maior assim. A gente fez há um ano atrás um churrasco, com aula de churrasco, cortamos um boi lá, metade de um boi, mostramos de onde saíram os pedaços de carne. A gente está pensando em fazer uma churrascada do Benedito em comemoração do aniversário. Que legal, que legal. Você, além do trabalho lá, você também tem seu lado professor, né? Você ministra workshops gastronômicos, claro. Como é que é essa experiência? Eu fui, antes de abrir o Benedito, eu dei aula no Senac, em Águas de São Pedro, durante 1 ano. E eu já dava aula em outras escolas de gastronomia. E antes de ser chefe, eu já dava aula em faculdade, né? Então, o dar aula é um hobby, que eu acho que deixa a gente sempre novo, contato com o pessoal mais novo. E aí, quando eu montei o Benedito, meu irmão e eu, que é meu sócio, a gente montou uma escolinha no fundo. E lá no Benedito? Lá no Benedito, no fundo, a gente consegue dar aula para 10 pessoas. A gente tem uma cozinha escola que a gente consegue dar aula para 10 pessoas. Que legal. Mas é com certificado, com tudo? Não, ou tá ainda... a gente tem um certificado, mas ele não é, a gente não tem nenhuma, a gente não tem a função de a regulamentação formar, efetiva. E nem temos por objetivo, o nosso é lazer, é muito mais lazer. Mas você vai lá para ensinar. Para ensinar a pessoa a cozinhar. Eu, por exemplo, que sou leigo na cozinha, eu falei que eu só sei ver o leite sem derramar. Mentira, o leite derrama quando eu vou ver. E falei que sei fritar um ovo, isso eu sei mesmo. Então, mas é o seguinte, só fartava, não sabia. Né? Eu que sou leigo, eu quero aprender alguma coisa, eu posso ir? Pode ir, a gente faz workshops de um dia. Então, por exemplo, um dia a gente faz bife Wellington com os acompanhamentos, outro dia a gente faz um prato tailandês, ou ensina a fazer molho de macarrão e fazer o macarrão dar certo toda vez. Entendi. Fala pra mim se é que você pode falar e se é que tem. Qual o segredo do arroz tailandês que eu acho assim fantástico? Ele tem menos amido. É uma variedade diferente, não sei se você já reparou, normalmente é o basmati, que é indiano, ou o jasmim. Ele é um pouquinho mais compridinho, um pouquinho mais magrelinho. Ele tem menos... Mas o sabor, ele muda talvez a raça. Seja do próprio... Tem um restaurante no Guarujá que vez ou outro eu tô por lá, eu falo, vamos comer arroz, a pessoa chega, o garçom chega, eu quero arroz, o resto que vier não importa, com o arroz de lá é maravilhoso. Ele é diferente, ele é uma variedade diferente do nosso do dia a dia. O nosso do dia a dia é o agulhinha, né? Que a gente fala. Agulhinha, exatamente. E esse ele é um pouquinho mais fino, ele tem um sabor diferente, Existem muitas variedades de arroz no mundo, como o arbóreo do risoto, é mais gordinho. Mais gordinho. Esse é mais magrinho e fininho, então ele acaba tendo quantidade de amido menor. Então ele fica com um sabor um pouco diferente, né? Perfeito. E como é que você vê? Nós estamos vivendo o crescimento dos deliveries? Muito forte, assim. O pessoal, a gente está crescendo, o mercado em si de comida fora do lar, que aí inclui delivery, cresceu 10% no passado, né? E esse ano o crescimento está estimado em mais de 15%. Só que nisso envolve muito comer em casa, né? Questão de segurança, comodidade. Hoje, com os aplicativos, você consegue pedir qualquer tipo de comida sentado no sofá, sem levantar do sofá. Sem dúvida. E o custo diminui, porque você não tem o 10% da caixinha do garçom, você não tem o deslocamento do carro, você vai pagar uma taxinha de entrega, mas ela é muito inferior ao estacionamento que você pagaria.
Então tem crescido muito o delivery. É uma parte da indústria que está Mas indo de a vento em comida não popa. perde nem um pouquinho da qualidade, do sabor, quando vai... Porque uma coisa, sabe, Mauro, é você chegar a um restaurante, por exemplo, pedir um prato que ele vem saindo fumaça, e quentinho e tal. Outra coisa é no delivery, tem o transporte e tal. O que você acha? Eu acho que assim, quando você vai num restaurante, você não está indo só comer, você está indo ter uma experiência. Isso, exatamente. É diferente. Você É vai um glamour diferente. comemorar um aniversário de casamento, você vai levar uma pessoa no primeiro encontro. Quando você vai comer em casa, é alimentação. Então você vai comer em casa, normalmente você não vai nem prestar muita atenção na comida, porque você vai estar assistindo televisão ou dúvida. comer na mesa ali e tal. Dúvida. Uma pizza, por exemplo. Então eu acho que essa parte do restaurante a gente nunca perde, porque você tem outras coisas envolvidas, música ambiente, Sem atendimento, dúvida. serviço. O glamour é diferente. É. E a sobremesa? O brasileiro é muito afeito à sobremesa? Sim, sim. E a gente gosta de sobremesas doces, né? Doces. Você pensar um quindim, por exemplo, que é um doce 100% brasileiro, que bom, assim, ele é muito doce, né? Brigadeiros são doces, muito chocolate. Você pegar a culinária italiana, francesa, os doces são Petit menos gâteau, doces. uma delícia, né? Petit gâteau, o francês tem bastante chocolate. Sim. Mas eu vou dar um exemplo aqui, um cannoli, um tiramisu, tem menos Isso. açúcar do que um quindim, por exemplo. Ô Mauro, depois de falarmos de comida, depois de falarmos de sobremesa, eu vou te convidar para tomar um café na minha sala para a gente fechar, garçom, fecha a conta. Eu adorei falar contigo, Sem viu? problema. Obrigado, eu também gostei muito de estar aqui. E leva um grande abraço a Maurinha Adorno, seu Pode pai. deixar, pode eu sempre deixar. tive profunda admiração. Gente, falei com esse moço aqui, o Mauro Mazon, chefe de cozinha, falando aqui das tendências, eu tenho certeza que vocês gostaram. Eu também gostei muito. Agora, para finalizar tudo, eu vou tomar um café com ele, porque depois que a gente pede a conta, aliás, antes de pedir a conta, vem um café. Depois a conta a gente passa no caixa certo, tá bom? Visão Geral, de segunda a sexta, às 9h30 da noite. Eu conto com a audiência sempre, todos vocês. Tchau, pessoal.